Boa noite, sejam bem-vindos. O Nihon Nacional News está no ar. Na edição desta segunda-feira, você fica sabendo sobre tudo o que está acontecendo no Japão, no Brasil e no mundo. O nosso jornal começa agora. Nihon Nacional News. Oferecimento especial: Mundial Foods, HBN Tour, BJ Connection, BRJP Seguros, Açaí Motion e Coa. Sonha em trabalhar e viver no Japão? HBN Tour é a sua ponte para oportunidades incríveis. Inscreva-se agora e dê o primeiro passo para uma carreira de sucesso. HBN. Para mais informações, acesse nosso site ou entre em contato pelo telefone ou através de nosso WhatsApp. BRJP Seguros. Faça seu seguro conosco e tenha tranquilidade. Tá na BRJP, tá seguro. Para mais informações, ligue ou envie uma mensagem no nosso WhatsApp. O Japão chegou ao limite da sua própria realidade. O Japão vive um momento decisivo. Um país que por décadas funcionou com base na disciplina, na força do trabalho interno e em uma sociedade majoritariamente homogênea, agora se depara com um problema que não pode mais ser adiado. Simplesmente não há pessoas suficientes para manter o país funcionando. A população japonesa envelhece em ritmo acelerado. O número de nascimentos cai ano após ano. Cidades do interior perdem moradores, escolas fecham, hospitais faltam funcionários e empresas lutam para preencher vagas básicas. É nesse contexto que os estrangeiros se tornaram essenciais e, entre eles, os brasileiros têm papel fundamental. Estão nas fábricas, na logística, no transporte, na produção de alimentos e em serviços que simplesmente parariam sem essa presença. Mas, ao mesmo tempo em que o Japão precisa desse trabalho, cresce dentro do país uma discussão incômoda. Até onde o Japão consegue ir com o aumento da população estrangeira? O governo passou a discutir mais controle, regras mais rígidas e novos modelos de contratação. Para quem mora aqui, isso não é um assunto distante, é uma questão de futuro, de estabilidade e de pertencimento. O Japão chegou a um limite e o que vai acontecer a partir de agora vai definir o destino de milhares de famílias estrangeiras que chamam este país de lar. Você confere agora as principais notícias sobre o Japão. A reportagem é de C.E. Rodrigues. O Partido Liberal Democrata venceu de forma esmagadora a eleição geral no Japão e garantiu 2/3 das cadeiras na Câmara dos Deputados, um feito inédito pós-guerra. A vitória dá um enorme impulso político à primeira-ministra Sanae Takaichi, que agora ganha força para avançar com sua agenda conservadora, incluindo reformas constitucionais. Com inflação persistente e um cenário internacional mais tenso, Takaichi prometeu acelerar medidas econômicas, reforçar a defesa do país e discutir a suspensão temporária do imposto sobre alimentos. Já a oposição saiu enfraquecida, enquanto novos partidos ganharam espaço, redesenhando o mapa político japonês. O Sansei mais que sextuplicou sua presença na Câmara dos Deputados, saltando de 2 para 13 assentos na eleição deste domingo. Mesmo assim, o líder Sorei Kamiya deixou claro que o resultado ficou aquém das expectativas. A sigla, conhecida pelo discurso Japanese First e pela defesa de regras mais duras para estrangeiros, queria passar dos 30 assentos. Kamiya atribuiu desempenho abaixo do esperado à enorme popularidade da primeira-ministra Sanae Takaichi, que dominou as redes sociais durante a campanha. Apesar do avanço, ele descartou entrar em um governo de coalizão
e afirmou que o Sanseito deve atuar como uma oposição clara, avaliando cada política caso a caso. O Japão conquistou a medalha de prata na prova por equipes da patinação artística na Olimpíada de Milão-Cortina neste domingo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. As duas seleções chegaram empatadas antes do último programa, mas o americano Ilia Malinin garantiu ouro com uma apresentação decisiva no masculino. Antes disso, o Japão manteve o sonho do ouro vivo com grandes atuações. A dupla Riku Miura e Ryuichi Kihara venceu o programa livre de pares, e Kaori Sakamoto brilhou no feminino, empatando a pontuação geral. No fim, ficou a prata, celebrada como mais uma prova de força e união da equipe nipônica no gelo. 3 pessoas morreram após avalanches registradas no último sábado nas regiões da Lombardia e Trentino Alto Adige, no norte da Itália, segundo o Serviço de Resgate dos Alpes. As áreas atingidas ficam próximas a locais que receberam provas dos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina. 2 avalanches ocorreram no maciço de Marmolada, a montanha mais alta das Dolomitas, situada perto de Cortina de Ampezzo, onde são disputadas as competições femininas de esqui alpino. O corpo de um homem que havia deixado a pista com outros 3 esquiadores foi encontrado em Punta Rocca, a cerca de 3.300 metros de altitude. Ele morreu soterrado, apesar das tentativas de resgate feitas pelos companheiros até a chegada dos socorristas. Outras 2 mortes foram registradas em Albossadia, na Lombardia, a cerca de 65 quilômetros de Bormio, local das provas masculinas de esqui alpino. As vítimas também praticavam esqui fora de pista no momento do acidente. Confira os destaques da nossa agenda. Nihon e TV. Você acompanha agora os assuntos que ganharam repercussão no Brasil com o nosso repórter Felipe Vital. É com você, Felipe. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que a próxima eleição será uma guerra e declarou que acabou o período do chamado Lulinha Paz e Amor. A fala ocorreu no último sábado, dia 7, durante o evento dos 46 anos do Partido dos Trabalhadores, realizado em Salvador, na Bahia. No discurso, Lula criticou o ambiente das redes sociais, afirmando que elas têm mais mal do que bem, e disse que será necessário reagir com firmeza a informações falsas divulgadas durante o período eleitoral. Segundo Lula, o que está em jogo neste ano vai além da disputa eleitoral e envolve a própria democracia brasileira. O presidente também defendeu a construção de uma narrativa política forte por parte do PT. O ato político contou ainda com a presença de ministros do governo e lideranças de partidos aliados, como o PSB, PCdoB e PSOL, além de marcar o início da pré-campanha eleitoral. A Polícia Federal informou, em laudo médico encaminhado ao Supremo Tribunal Federal, que o ex-presidente Jair Bolsonaro precisa de avaliação e acompanhamento multiprofissional regular enquanto estiver preso. Segundo o documento, a prioridade atual é identificar as causas das alterações neurológicas apontadas em exames. Entre as hipóteses consideradas estão alimentação com baixa ingestão de vitaminas e possíveis interações medicamentosas, mas os peritos recomendaram investigação complementar para determinar o motivo com precisão. Até a conclusão dessa análise, o laudo sugere medidas de segurança no alojamento, como a instalação de grades de apoio em corredores e box de banho, campainhas de pânico ou outros dispositivos de monitoramento em tempo real, além de acompanhamento contínuo nas áreas comuns. O documento também reforça a necessidade de avaliação nutricional com a prescrição de dieta específica para as comorbidades do ex-presidente.
prática regular de atividades aeróbicas e tratamento fisioterápico contínuo, com foco em força muscular e equilíbrio postural. O laudo da Polícia Federal foi tornado público pelo ministro Alexandre de Moraes na última sexta-feira, dia 6. Fique agora com as notícias mais relevantes da comunidade brasileira no Japão com a nossa repórter Franciele Tsutsumi. O governo do Japão abriu inscrições para bolsas de estudo destinadas a estrangeiros que desejam estudar em universidades japonesas. O programa é coordenado pelo Ministério da Educação, Cultura, Esporte, Ciência e Tecnologia e oferece 6 modalidades diferentes. No Brasil, a seleção dos candidatos é feita pelas representações diplomáticas do Japão. O Consulado-Geral do Japão em São Paulo é responsável pelos processos seletivos dos moradores do estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul e do Triângulo Mineiro. Cada modalidade possui regras e prazos específicos. Algumas bolsas estão com inscrições abertas até o dia 13 de fevereiro. Outras, como graduação, pós-graduação e cursos técnicos, devem abrir entre os meses de maio e junho de 2026. As bolsas podem incluir curso preparatório de língua japonesa e atendem desde cursos técnicos até programas de mestrado e doutorado. Mais informações estão disponíveis no site oficial do Consulado-Geral do Japão em São Paulo. Vamos conhecer algumas ONGs que espalham esperança aqui pelo Japão. Confira agora o Solidariedade Nihon ITV. Somente este ano, cerca de 400 mil crianças foram internadas na Etiópia por causa da desnutrição aguda, gravíssima. E o que nós temos feito para mudar essa realidade? Eu sou a missionária Viviane Brunieri, fundadora do projeto Missão Etiópia. Eu estou aqui para te fazer um convite. Vamos juntos mudar essa realidade? Existem 3 maneiras de você contribuir com a Missão Etiópia. A primeira é orando e intercedendo. A segunda, contribuindo financeiramente através do Pix que está na tela. E a terceira, compartilhando esse vídeo com o maior número de pessoas para que mais crianças etíopes sejam resgatadas e não venham mais morrer de fome. E agora vamos à previsão do tempo para amanhã. Confira como fica o clima para essa terça-feira. O Nihon Nacional News chega ao fim por hoje. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Eu te espero amanhã no mesmo horário, às 20 horas. Uma ótima noite para você.